Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre estatística, mais propriamente as medidas de centralidade e as medidas de dispersão. O que são as medidas de centralidade ou de tendência central? São as medidas que levam em conta o posicionamento, também são chamadas de medidas de posição. Nós temos aqui, entre elas, a medida chamada de média aritmética, chamada de mediana e chamada de moda. O que é a média aritmética? É a soma de todos os valores dividida pelo total de valores. Você pega todos os valores, soma e divide pela quantidade total, você tem a média aritmética. Mediana é o termo central ou a média aritmética dos termos centrais. Quantidade de termos ímpar e par devem ser observadas, sendo que os termos devem estar em ordem crescente ou decrescente. Então, como é que se comporta a mediana? Você tem uma quantidade de números, uma sequência de valores, um conjunto de números, aí você organiza esse conjunto ou crescente ou decrescente, de forma crescente ou decrescente, e aí você vai ver quem é o valor central. Se a quantidade de termos for ímpar, você vai ter o valor central e ele vai ser o médio, a mediana vai ser aquele valor central. Se a quantidade for par, você vai ter dois valores centrais. Então, para você encontrar a mediana, você vai ter que somar esses dois valores e dividir por 2, ou seja, vai tirar a média aritmética dos valores centrais. E a moda é o valor ou medida que tem a maior frequência. Então, é aquele valor que aparece mais, é a moda no seu conjunto de dados, ok? Então, essas aqui são as 3 medidas de tendência central. E as medidas de dispersão? As medidas de dispersão, também conhecidas como medidas de variabilidade, de modo geral, são medidas que indicam se em um conjunto de dados os valores estão concentrados ou não em torno do valor central. Geralmente, esse valor central é a média aritmética. Ok? Então, eles vão estar em torno desse valor central. E aí, essas medidas elas vão indicar se o conjunto é menos disperso ou mais disperso. Por isso que é medidas de dispersão. Ou então, elas permitem comparar dois conjuntos quanto ao grau de homogeneidade, indicando em qual dos conjuntos há uma maior variabilidade. É por isso que elas também são conhecidas como medidas de variabilidade. São elas: amplitude, variância, desvio padrão e desvio médio. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. A variância é a média aritmética dos desvios quadráticos. Mais adiante, nós vamos entender o que são desvios quadráticos. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E o desvio médio, que é uma média aritmética de alguns desvios, que são comparados com o valor da média aritmética, que é a medida de posição que a gente viu lá nas medidas de tendência central. Ok? Então, são essas as 4 medidas de variabilidade. Mais adiante, a gente vai aprender a resolver questões que envolvam tanto as medidas de tendência central como as medidas de dispersão. Ok? Nossa aula de hoje é só para ter essa base. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.